Oi! Nesse vídeo aqui a gente vai estudar o nosso segundo método de integração numérica. Na semana que vem vai ter mais dois métodos, mas o método desse vídeo aqui é o método do trapézio. E eu acho que a gente pode ir direto ao ponto para falar sobre o método do trapézio, que uma vez tendo entendido o método do retângulo, esse aqui não vai ter muito mistério. Vamos fazer de novo um zoom aqui em um dos subintervalos que a gente vai usar para aproximar a integral da função f e desenhar ele aqui. A gente vai continuar aproximando a integral total da função f como a soma de integrais em cada um dos subintervalos. Mas dessa vez a gente não vai calcular a integral em cada subintervalo como sendo a área de um retângulo. A gente vai voltar a considerar um outro retângulo na semana que vem, que não é o retângulo que a gente já viu essa semana, mas para esse vídeo aqui a gente vai olhar para a área de um trapézio. A gente vai olhar para esses dois pontos aqui e usar eles junto com esses dois pontos daqui para aproximar essa região de baixo do gráfico da função por um trapézio. Então basta eu ligar esses dois pontos aqui e eu vou até usar uma reta bem retinha para deixar bem claro que o erro que sobra aqui em cima é bem pequeno. Se eu desenhar também o segmento de reta que eu faria para aproximar usando o retângulo da semana passada, fica bem claro que dessa vez o erro vai ser bem menor do que o erro que eu tinha quando eu estava aproximando essa região por um retângulo. O método do trapézio, então, é simplesmente eu somar as áreas de cada um desses trapézios, um trapézio para cada subintervalo, que eu dividi o meu intervalo original de integração, e eu vou dizer que a integral de a até b do f de x, dx, eu vou aproximar isso como sendo a soma do intervalo 0 até o intervalo n-1, são n subintervalos, da área desse trapézio aqui. A área desse trapézio, você faça as contas aí na sua casa, vai ser a área da base, que a gente já sabe que vale b menos a sobre n, porque a gente está dividindo o nosso intervalo em n subintervalos uniformes. Então fica esse tamanho da base vezes a média dos tamanhos dos lados, né? A gente tem dois lados aqui do trapézio. O primeiro lado vale f de xk e o segundo vale f de xk mais 1. Então, para cada subintervalo, a gente vai usar dois pontos, o xk e o xk mais 1. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula do trapézio. E a gente também pode ter um símbolo para falar dela quando a gente for analisar, que pode ser, por exemplo, igualzinho o símbolo da fórmula do retângulo, só que com um T aqui. E esse é o momento da gente se perguntar o seguinte. Vamos voltar aqui para a fórmula do retângulo. A gente se convenceu nesse vídeo aqui que a fórmula do retângulo, vamos lembrar aqui a fórmula do retângulo, era a soma de f de xk vezes h, né? Isso dá h vezes f de x0 mais f de x1, etc., até o f de x n-1. E a gente se convenceu de que essa fórmula tinha um erro da ordem de h, que era dado por essa fórmula aqui, mais um erro que era de uma ordem menor do que h. Ou seja, é um termo que, quando h for pequeno, esse termo aqui vai ser muito menor do que coisas da ordem de h. E a gente comentou no final desse vídeo aqui que a gente podia melhorar a fórmula do retângulo usando esse termo daqui para consertar a fórmula do retângulo. Ou seja, a ideia era primeiro calcular a integral usando a fórmula do retângulo, que é essa aqui, e depois corrigir o resultado que a gente obteve usando esse erro daqui, já que a gente já sabe de antemão que o erro que a gente vai cometer é justamente esse. Mas então agora a gente tem duas formas, né, de calcular integrais que são ambas melhores do que a fórmula do retângulo. Uma forma é essa aqui, que a gente primeiro calcula a fórmula do retângulo e depois corrige com esse erro. E a segunda é a fórmula do trapézio. E esse é o momento de vocês pausarem o vídeo e se convencerem, fazerem as contas e se convencerem de que, na verdade, não são duas formas diferentes. Ambas são a mesma coisa. Se você fizer essa soma aqui, isso dá no mesmo do que você fazer a fórmula do retângulo e depois corrigir ela com aquele erro de ordem h que a gente tinha encontrado. Para entender de uma forma muito clara por que esses dois métodos
o do retângulo corrigido, entre aspas, e o do trapézio, são equivalentes, eu sugiro que vocês façam um exemplo, escrevendo por extenso, igual a gente fez aqui. Aqui eu escrevi por extenso a fórmula do retângulo. Então vocês podem escrever isso aqui com n igual a 5, ou 7, ou 3, ou o número pequeno que você quiser, corrigir usando o nosso erro de ordem H e chegar numa fórmula. E depois escreve esse cara aqui por extenso também, com o mesmo n, e vê se a fórmula que você encontrou é a mesma. Vamos voltar aqui uma última vez para fazer 2 comentários. O primeiro é que, uma vez que a gente já sabe que calcular a fórmula do trapézio é equivalente a calcular a fórmula do retângulo e depois corrigir esse erro, na prática, computacionalmente, é assim que a gente vai fazer. A gente vai sempre usar a fórmula do retângulo corrigida quando a gente quiser usar a fórmula do trapézio. Porque ela faz muito menos conta, né? A fórmula do retângulo calcula 1 f de x para cada intervalo, enquanto que a fórmula do trapézio calcula 2 f de x para cada intervalo. E aí, para o intervalo seguinte, ela calcula de novo o f de x que já foi calculado no intervalo anterior. Então é muito mais fácil a gente fazer só uma conta por intervalo e depois a gente faz uma correção simples e fácil. O segundo comentário é que, uma vez que a gente sabe que a fórmula do trapézio é equivalente a essa correção, isso significa que o erro da fórmula do trapézio vai ser Ozinho de H. Ou seja, vai ser um erro que é tão pequeno comparado com coisas da ordem de H, que mesmo quando você divide esse erro por H, essa fração tende a zero, quando o H tende a zero. E o objetivo do resto do nosso vídeo vai ser entender melhor esse erro aqui. Já que é para o retângulo a gente conseguiu especificar, né, qual que é a forma do erro de ordem H, e aí a gente deixou o resto do erro de ordens menores como sendo uma caixa preta aqui. A gente simplesmente fala, isso aqui é de uma ordem menor, mas a gente não explica o que é. Para o trapézio a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer entender esse erro aqui e entender especificamente qual é a cara do termo de ordem maior. A gente vai fazer muito parecido com o que a gente já fez no método do retângulo. A gente tem aqui o gráfico da função f dividido em subintervalos. A gente vai calcular a área do trapézio definido por cada subintervalo. E o erro no método do trapézio vai ser a soma de cada um dos erros em cada subintervalo. E aí é só fazer a conta. O erro no késimo subintervalo vai ser a aproximação que a gente calculou, que é a área do trapézio, menos a integral de verdade aqui nesse subintervalo. E aí vamos manter a mudança de variáveis que a gente fez da outra vez. Para fazer aparecer o termo dominante do erro que a gente quer entender, né, a gente vai fazer um Taylor aqui, igual a gente fez da outra vez. Só que da outra vez a gente fez o ponto base do Taylor, né, o x constante, ser esse xk aqui, o ponto, a extremidade esquerda do subintervalo. O que era muito conveniente, porque a gente estava calculando justamente o f naquele ponto. Dessa vez, a gente está calculando o f aqui, mas também aqui. A gente está calculando o f em 2 pontos, né? No xk e no xk mais 1, para calcular a área desse trapézio. Então, seguindo o espírito da simetria da semana passada, a gente vai tomar como ponto base da nossa série de Taylor não o xk nem o xk mais 1, mas a média deles. Então vamos definir em cada subintervalo um mk, né? Esse é o m0, esse é o m1 e o último vai ser o mn. E cada um dos mk's, então, vai ser a média do xk com o xk mais 1. E agora a nossa tarefa é calcular cada um desses f's aqui como sendo uma série de Taylor em torno desse ponto base mk. O f de xk, na verdade, é f de mk menos h sobre 2, né? Então, vocês podem fazer as contas para descobrir que dá isso aqui. E aí, agora, é importante a gente incluir esse termo de segunda ordem aqui, porque a gente já sabe que o nosso erro vai ser de uma ordem menor do que o h. Então, se a gente incluísse só os termos até a primeira ordem e chamasse o resto inteiro de um resto RK, todos os nossos termos dominantes iam cortar
E a gente não ia descobrir nada de novo sobre essa fórmula aqui. A gente já fez essa conta usando só os primeiros dois termos. Então, por isso que dessa vez a gente foi até a segunda ordem. Isso significa que essa função RK aqui, agora, ela é de uma ordem menor do que h². Quer dizer, ela é Ozinho de h², né? Então, a regra é que RK de h dividido por h², essa fração aqui tende a zero, quando h tende a zero. A conta para o f de xk mais 1 é igual. A diferença é que agora o xk mais 1 é mk mais h sobre 2. E agora falta esse termo daqui, né? Bom, a gente já sabe que o xk é mk menos h sobre 2, né? Então isso aqui vai ficar mk menos... E aí a gente vai botar o h em evidência. Fica mk mais t menos meio multiplicando h, que é f disso, né? E aí, se a gente fizer as contas, a gente vai reparar que tem um monte de t menos meio aqui. Todos os lugares que aparecem t, o t está na forma de t menos meio. E t menos meio é um número que varia de menos meio até meio, né? Porque o t está variando de 0 até 1. Então, o fato de o t aparecer sempre nessa forma aqui está dizendo para a gente que a gente fez uma escolha ruim na hora de escolher essa mudança de variáveis aqui, como sendo para o intervalo 0, 1. Seria mais útil se a gente tivesse feito direto para o intervalo menos meio até meio. Porque como essa quantidade aqui está variando de menos meio até meio, se a gente tivesse escolhido fazer o t variar de menos meio até meio, aqui ia aparecer só t ao invés de t menos meio, o que ia facilitar bastante as contas. Então vamos fazer isso. O que a gente tem que fazer aqui é trocar t por t mais meio, para fazer com que o t passe a variar de menos meio até meio. Para quem achou esquisito trocar o t por t mais meio, é só lembrar que a gente quer que o novo t seja o t antigo menos meio. Então a gente tem que trocar o t antigo pelo novo t mais meio. E aí quando a gente fizer isso, vai aparecer um h sobre 2 aqui, né? Esse h sobre 2 junta com o xk e eles viram mk. Agora que a gente tem uma fórmula muito mais simétrica, as contas vão ficar mais fáceis. Então, aqui a gente está usando o t antigo ainda, né? Então vamos apagar isso e escrever direto aqui. A gente quer calcular agora o f de mk mais th. A gente já calculou a expansão de Taylor desse cara e falta só o desse aqui. Vai dar f de mk mais um termo de primeira ordem, mais um termo de segunda ordem, mais um resto que é muito menor do que o h². Aí agora, antes da gente sair fazendo um monte de conta, vamos ver o que a gente consegue fazer sem substituir tudo nas fórmulas. A gente vai somar esses dois caras aqui, né? Então quando a gente fizer isso, a primeira coisa que a gente vê é que esse termo aqui corta com esse. Aí depois a gente lembra que depois de somar a gente divide por 2, né? Então isso aqui é uma média. E aí a média de dois números iguais é o próprio número. Então isso aqui vai dar f de mk. E isso aqui vai dar f duas linhas de mk vezes h2 sobre 8. Quanto ao rk, pode parecer tentador, né? Já que aqui tem um menos e aqui tem um mais. A gente fica curioso, talvez, de tentar descobrir o que vai acontecer quando você somar esse rk com esse rk. O problema disso é que rk é uma caixa preta. Você não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Então você não sabe se rk é uma função par, se é uma função ímpar. Se o rk de alguma coisa tem alguma coisa a ver com o rk de menos essa coisa. Então, a princípio, a única coisa que a gente sabe sobre o RK é que ele é muito pequeno e que a gente não vai se portar com ele. Se você, por acaso, tiver muita vontade de descobrir o que acontece dentro do RK e você estiver disposto a supor que f é uma função que tem 3 derivadas, então você pode continuar essa série de Taylor aqui para escrever o RK como um f3 linhas de mk vezes o menos h sobre 2 ao cubo dividido por 6 fatorial e o análogo para cá, e aí continuar fazendo mais um monte de conta. A gente vai deixar o RK quieto e vamos olhar agora para como que essa fórmula aqui vai se juntar com essa. Da outra vez a gente reescreveu, a gente tinha um f de xk aqui vezes h, e a gente se tocou que f de xk vezes h era justamente a integral do retângulo que a gente estava usando para aproximar a integral da função inteira. Aqui a gente poderia fazer uma coisa parecida, né? A gente poderia dizer que esse valor aqui
é a integral de uma função cujo gráfico é uma reta, essa reta aqui. E aí eu vou deixar como exercício para vocês calcularem a equação dessa reta e substituírem isso aqui pela integral dessa reta e fazerem as contas todas. O que a gente vai fazer vai ser diferente, porque esse valor aqui não só é a integral desse trapézio, como ele também é igual à área do retângulo cuja altura é justamente essa. Então, se a gente tivesse uma função constante com essa altura aqui, a integral dessa função vai ser justamente esse número. Então, a gente vai substituir esse número pela integral de uma função constante de xk até xk mais 1, nesse intervalo aqui, de xk até xk mais 1. Depois de fazer isso, a gente vai conseguir cortar esse f de mk aqui com esse f de mk. E aí vão sobrar esses termos aqui para a gente integrar e descobrir o erro da fórmula do trapézio. Aqui no vídeo a gente não vai fazer as contas explicitamente, é importante que vocês façam as contas de olhar para isso aqui, substituir isso pela integral de uma função constante, fazer a mudança de variáveis nessa integral para ela ficar de menos meio até meio, juntar as duas integrais, verificar os cancelamentos todos, e aí quando sobrar só essa parte aqui, calcular a integral dessa parte. Então eu espero que vocês façam todas essas contas e façam os próprios tracinhos de cancelar os termos iguais. É uma atividade instrutiva e terapêutica. Então eu só vou dizer para vocês que a resposta vai ser essa aqui. Esse é o momento que vocês pausarem o vídeo, fazerem as próprias contas e verificarem que a gente obteve isso aqui. Agora aqui a gente tem três integrais, né? A primeira é fácil, integral de menos meio até meio de t dt tem que dar zero. Então esse termo inteiro aqui é zero. A segunda, quando a gente fizer a conta, esse segundo termo vai dar f2' de mk sobre 12 vezes h ao cubo. A terceira é parecida com uma coisa que a gente já encontrou no vídeo da fórmula do retângulo, né? A integral no intervalo de tamanho 1 de uma coisa que é ozinho de h ao cubo vai dar, no fim das contas, uma coisa que é ozinho de h ao cubo. Então, esse aqui é o erro que a gente obteve para cada um dos trapézios que a gente calculou. E só falta agora a gente somar tudo. O erro total da fórmula do retângulo vai ser a soma dos erros EKzinho, os erros em cada subintervalo, e cada um desses erros a gente já viu, que é h ao cubo sobre 12 vezes f' de mk mais um ozinho de h ao cubo. E aí, da mesma forma que no vídeo do retângulo, isso aqui, se a gente colocar em evidência um h2 sobre 12, o que sobra é um somatório de Riemann para essa função f2' aqui. Então, quando h tender a zero, isso vai convergir para a integral do f2', e, portanto, esse somatório aqui vai dar igual à integral do f2', que pelo teorema fundamental do cálculo é f' de b menos f' de a, sobre 12 vezes h², mais um termo que tende a zero. E ele tende a zero multiplicando o h² que a gente colocou do lado de fora em evidência, né? Então, isso vai dar mais ozinho de h². E aí, esse cara aqui, quando a gente somar n vezes esse ozinho de h ao cubo, da mesma forma também que no vídeo do retângulo, essa soma vai dar outro ozinho de h². E aí, de novo, se você soma duas coisas que são muito menores do que h², você vai obter uma coisa que ainda é muito menor do que h². Então, esse aqui é o nosso erro para a fórmula do trapézio. É um erro da ordem de h². Então, de novo, a gente tem aquela coisa de que a gente está dizendo que o erro é um termo da ordem de h². E esse termo a gente entende, a gente consegue fazer uma conta para descobrir quanto ele vale exatamente, desde que, é claro, a gente saiba calcular a derivada do f, né? E aí a gente está dizendo que o erro é uma parte que a gente entende, mais uma parte que é de uma ordem menor do que essa daqui. E que é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente como ele funciona, mas tudo bem, porque ele é muito pequeno, e o que importa é a gente entender o termo dominante. Para finalizar, vamos fazer dois comentários. O primeiro é que
a gente, mais uma vez, usou um algoritmo que é muito mais simétrico, né? Enquanto que a fórmula do retângulo usava só o ponto da esquerda do subintervalo, a fórmula do trapézio usa as duas extremidades para calcular a área de um trapézio aqui, que, como a gente viu, é equivalente a pegar o ponto médio desse segmento de reta aqui e passar um retângulo por ele. E aí é como se a gente estivesse usando esse retângulo. E aí a simetria dessa figura com respeito a esse ponto médio permite a gente cancelar o erro desse triângulo com o erro desse triângulo e obter uma fórmula com um erro de ordem menor. A segunda observação é que aqui a gente usou a segunda derivada do f nas nossas contas. Então, mesmo que a resposta final tenha só uns f', para a gente garantir que essa resposta final faz sentido, que ela é de fato o nosso erro total, a gente precisa que a nossa função f tenha duas derivadas. Então aqui a gente está repetindo a ideia que está vindo com a gente no curso lá desde Newton, que é o fato de que quando você assume mais coisas sobre a sua função, você está diminuindo o escopo do algoritmo, né? Agora o algoritmo funciona em uma quantidade menor de funções, e as funções agora precisam ser duas vezes deriváveis, ou pelo menos você só garante que o erro seja pequeno numa classe restrita de funções, mas em compensação você consegue resultados mais poderosos. Você consegue garantir que o erro é muito menor do que o erro do algoritmo que assumia menos coisas sobre a função. O terceiro comentário, o comentário bônus, é que esse mn aqui deveria ter sido mn-1, né? Então fica aí uma estrelinha para quem reparou nisso antes de mim.